Vai ser um domingo de compartilhamento. Os que sabem vão ensinar para os que não sabem. Deus os abençoe. Foi embora. Pois bem, eu não preciso dizer o que aconteceu nos outros 2 domingos. O fato é que o garoto levou assim o mês inteiro. E eu não faço outra coisa desde 18 anos de idade, senão fazer isso. Dizer para quem não sabe o que é e pedir que quem sabe compartilhe com quem não sabe. É tudo simples assim. Agora, por que eu faço desse modo? É porque eu sei na minha vida o que o Evangelho produziu em mim. E o Evangelho em mim não é religião. Olhem para mim, vocês estão me vendo aqui? Se vocês pudessem enxergar na minha cabeça, vocês não veriam uma gota de religião em mim. Nem de medo religioso, nem de obrigação religiosa, nem de motivação religiosa, nada. Jesus, para mim, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que tem a ver para a maioria das pessoas. Jesus é minha vida. Eu me converti e eu falei, eu quero ser um Jesus no mundo. Eu quero que quando as pessoas pensem na minha vida, elas pensem num encontro que elas tiveram com alguém que buscou, com toda a sua relatividade, com toda a sua fragilidade, impotência, mas buscou sinceramente viver o que Jesus ensina. Só que tem um detalhe: isso só é possível se você de fato crer que você não está ouvindo alguém que está te ensinando algumas mecânicas sobre Deus, ou algumas realidades que, sendo declaradas e confessadas, funcionam por si mesmos. Eu sempre soube que para que esse impacto fosse genuíno e não fosse apenas religioso, ele tinha que ser extensão e decorrência da minha convicção mais visceral e profunda acerca do fato de Jesus ter ressuscitado de entre os mortos. De modo que eu cheguei, entrei, sentei ali, o louvor gostoso, olhei para vocês, e o Senhor Deus sabe o que eu estava orando no coração. A oração era uma só, e é uma só: Jesus, ajuda cada pessoa aqui a de fato crer que tu ressuscitaste de entre os mortos e que tu estás vivo hoje, agora e aqui. Porque nada nesse mundo me manteria fazendo o que eu faço por 46 anos, se não fosse a convicção de que a morte foi vencida de dentro para fora, rasgado o véu e a mortalha da morte pelas mãos eternas desse Filho do Homem, que é Deus entre nós e que é o único homem que já viveu na terra. Nós somos todos humanoides que, se nos desenvolvermos olhando para Ele, poderemos nos tornar mais humanos, mas não somos ainda. Porque a verdadeira humanidade nasce dessa convicção superior à morte. É só esse o poder capaz de levar a mim e a você e a qualquer um à prática obcecada, comprometida, enraizada, inafastável do Evangelho na vida. Não é um código de regras nem de leis, é uma convicção, é uma presença, é uma realidade, é verdade, está em mim, sou habitado por Ele, Ele vive em mim. Eu sei
Às vezes eu mesmo sinto, mas mesmo quando eu não sinto, eu sei pela fé desse poder dele me habitando, que irradia, que impacta, que provoca, que mexe nas mentes de milhões de pessoas há tantos anos. Eu tenho visto isso tantas vezes que para mim é impossível deixar de ver e de crer nessa mão poderosa que rasgou a mortalha da morte e rasga a mortalha da culpa, da depressão, do medo, do pânico, da falta de razão para viver, e introduz na vida das pessoas aquele poder enorme que faz no meio da maior loucura e do maior caos e das piores situações da existência, faz você andar sabendo que tudo é nada e que você já venceu e que não há poder nem em dimensão alguma capaz de conter essa vitória que em você está posta, plantada e estabelecida. Essa convicção maior do que a vida. Esse é o poder. Essa é a força que dança em volta de tumbas, porque a morte já não significa nada. Que não conhece palavras definitivas contra a vida, porque a morte foi vencida pela força da ressurreição. E eu sou habitado por esse poder, por isso não tem nada que me intimide na terra ou em qualquer outra dimensão. Essa é a força avassaladora do Evangelho habitando um coração de uma pessoinha, apanhada numa quarta-feira à noite, no dia 18 de julho de 1973, com uma vontade enorme de morrer, com um desejo ardente de morrer, e que parou à porta de um lugar sem planejamento e foi convidado por alguém a entrar e dar uma chance para ouvir algo que poderia mudar a sua vida. E lá estava eu, num balcão, num mezanino do templo da Assembleia de Deus em Manaus, naquela quarta-feira à noite, ouvindo um pregador que para mim não dizia coisa com coisa, e ainda, acima de tudo, a cabeça estava muito doida, dezenas de baseados na cabeça e outras coisas mais, de modo que aquele cara falava e eu dizia, meu Deus, ele é mais doido do que eu, esse bicho aí. Não consegue dizer coisa com coisa, e eu ali crítico. Ao meu lado, o pior ambiente possível. Um homem forte, aqueles braços de estivador, suado, melado, com uma criancinha, que ele agarrava, e toda vez que o pregador dizia uma daquelas palavras-chave, tipo, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, aí o povo, pá! E ele agarrava a criança aqui do lado e sacudia, aleluia, aleluia, e a criancinha, e eu olhava e dizia, meu Deus, só tem doido, o que eu vim fazer nesse lugar? Eu estava querendo morrer, eu já estava até desistindo. Esse pessoal está muito pior do que eu. Quando de repente o pregador fez uma pergunta. Alguém aqui sabe por que no alto da cruz de Jesus havia uma epígrafe escrita em hebraico, latim e grego: este é Jesus o Nazareno, o rei dos judeus? E ele fez uma pausa. E eu pensei, interessante, eu não sei. Por quê? E aí ele disse, é porque o hebraico é a língua do monoteísmo, da religião. O grego era a língua do pensamento filosófico e político. E o latim era a língua da força despótica e dominante daqueles dias, dos romanos.
E todo mundo precisa saber quem é aquele que está naquela cruz. E aí eu abandonei o lugar, sem sair dali, abandonei o pregador, a pregação, e fui embora. Saí da estratosfera, literalmente, me vi no espaço sideral, com aquele vácuo universal de galáxias e galáxias, e eu perdido no vazio, sem referência, sem sol, sem sistema solar, sem força de atratividade, perdido no universo, na existência, sem significado, sem referência. E clamei no meu coração dizendo: Jesus, eu estou perdido, eu preciso que tu sejas o sol da minha vida, eu preciso ganhar referência para viver, do contrário, eu já estou morto na minha consciência de não ser, de que nada faz sentido, me salva. E saí dali, peguei minha moto, fui embora andar pelas estradas até umas 2 da manhã, quando eu cheguei em casa. E me ajoelhei de novo e talvez tenha feito a minha primeira oração pessoal com convicção e lucidez, dizendo: Senhor Jesus, a minha mãe me diz sempre que tu vieste ao mundo buscar e salvar o perdido. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu me considero o sujeito ideal para ser achado, porque mais perdido do que eu não conheço ninguém nesse vazio, e com essa consciência de vazio e de absurdo que tomou conta de mim, me salva. E deitei-me para dormir, umas 6h45 mais ou menos. Eu acordei a casa inteira com gritos horríveis. A única memória que eu tenho é de que eu acordei sem conseguir me controlar, amarrado pela força de uma sucuri, uma serpente amazônica, me espremendo com as suas constrições, me quebrando, e eu não conseguia falar nada e nem tinha domínio sobre mim, jogado de um lado para o outro. Até que de repente meu pai, ouvindo aqueles gritos e uivos impotentes que procediam de mim, entrou no quarto e me viu no chão, em estado, como a gente diz aqui no norte e no nordeste, em estado estribuchante. E aí ele gritou com voz de autoridade: eu não gerei filhos para serem habitação de demônios. Eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. Fica livre, meu filho. E aquela coisa saiu de mim, eu voltei a ter domínio sobre mim mesmo, e começou, naquele dia, naquela hora, a viagem que me trouxe hoje até aqui, 46 anos depois, que atingiu a mim e a milhões de outras pessoas, neste país e em dezenas de outros. Aquele encontro, aquela noite, aquela experiência, aquela palavra, aquela explosão, aquele poder, aquela convicção, aquela certeza, tomou conta de mim de modo tão incontrolável que não havia mais nenhuma outra motivação que pudesse competir com a força imensurável daquele poder que me possuiu. Eu era jovem, agora eu já sou praticamente um velho, e estou aqui, absolutamente disposto a que, se eu vivesse mais 200 anos, eles seriam todos entregues cada dia à pregação, ao ensino, à exortação, ao estímulo, à vivência, à encarnação, à experiência.
de ser de Jesus e de ser habitado por Ele e de buscar ser como Ele na minha geração e entre os homens. E cada dia que passa, esse poder não envelhece em mim, ele cresce. É por isso que eu quero ler aqui em Atos dos Apóstolos sobre o que pode acontecer na vida de um ser humano e o que pode acontecer no mundo se um ser humano de fato crer. Crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e encontrar com a realidade dessa vida. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, Saulo, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, na Síria, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra em Damasco, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo aquela voz. Não vendo, contudo, ninguém, ouviam a voz. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Ficou cego e, guiado pela mão, levaram-no para Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe Jesus numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor Jesus lhe ordenou: dispõe-te, levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu a Jesus: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que para aqui ele trouxe autorização dos principais sacerdotes de Jerusalém para prender a todos os que aqui nessa cidade invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, se sentiu fortalecido. E aí começa a saga que nos trouxe todos até aqui. O texto
inicia nos dizendo o estado no qual Paulo estava. Você lê em Atos 9, verso 1, começa dizendo que ele respirava ameaças contra os outros. E a expressão no texto grego denota e torna a atitude dele semelhante à das feras numa arena, quando elas eram soltas, depois de dias sem comer, eram libertadas famintas, resfolegantes, respirando ameaças. É a expressão usada então à época, quando a fera já estava naquele ponto de devorar tudo. E é assim que Paulo é descrito, como uma fera agônica, com fome, querendo comer, matar, destruir. A mente dele estava naquela agonia de uma besta esfaimada. É nesse espírito que ele chega a Damasco. É com essa intenção, descrita depois por ele, de maneira minuciosa, em 1 Timóteo, no capítulo 1, versos de 13 a 15, quando ele diz que ele entrava nos lugares, encontrava os discípulos e os obrigava a blasfemar, ou então os levava presos, ou mesmo os matava. É grave o que ele fazia. E é esse indivíduo que é a antítese de tudo o que o Evangelho ensinava, que Jesus escolhe para dizer: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Para levar o meu nome. E ele vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. A mente de Paulo, a mente de uma besta agônica, chega naquele ponto máximo e Jesus diz: está maduro para mim, é meu e eu vou usá-lo. Nos mostrando que não existem antagonismos, nem antagonistas, nem inimigos, nem poderes que possam se levantar contra essa palavra soberana que diz: este é para mim. E eu lhe mostrarei o que significa me amar e aguentar tudo e qualquer coisa por causa do meu nome. É extraordinário que anos depois, Paulo, descrevendo aquele dia, aquela hora, aquele encontro, ele diz que para ele foi como a criação do mundo. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 6, ele diz que de trevas resplandeceu luz. Para ele foi como Gênesis. No princípio, só havia caos, catástrofe. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre o caos. Então disse Deus: haja luz. E Paulo diz: eu ia andando no caminho de Damasco, no caos de uma existência movida a ódio, quando de repente a mesma voz, a mesma palavra que criou o universo, ex nihilo, que o tirou do nada, do coisa alguma, da não existência, da não matéria, do não espaço-tempo, da não dimensão, e o chamou tudo a ser e a existir pela palavra do seu poder. De trevas haja luz, e houve luz. E na minha vida, nas trevas da minha agonia, resplandeceu luz, e eu vi a glória de Deus na face de Cristo. Ele também descrevendo aquele dia, aquela hora, em 1 Timóteo,
No capítulo 1, verso 14 ou 15, talvez o 16, veja aí, ele diz que a experiência dele com Deus, ele que diz, eu era blasfemo, obrigava a blasfemar, odiava esse caminho, não queria absolutamente nada com quem tivesse qualquer coisa a ver com Jesus, e oferecia toda a resistência possível ao que quer que significasse evangelho ou o caminho de Jesus no mundo. Quando de repente a palavra que ele usa é a mesma que designa o arrombamento de uma represa. Ele diz, transbordou a graça de Deus. Foi um brumadinho do bem. Estava ali a barreira montante acumulada. Ele, há anos, desenvolvendo aquele ódio, aquela resistência, que ele colocava em prática como antagonismo, se tornando inimigo de Jesus no mundo, o máximo que ele podia. Quando de repente, o que ele pensou, que ele fortalecia com ódio, que ele construía dia a dia, querendo se tornar aquele que eliminaria a ideia de Jesus, o pensamento de Jesus, o ensino de Jesus, a vida de Jesus e a história de Jesus. A obsessão dele era arrancar até a última raiz, não permitir que ninguém soubesse mais daquilo. Ele queria acabar com aquela narrativa na história humana. É como a música antiga que dizia, quanto mais eu fujo, eu me aproximo mais. Como é que dizia aquela música? Alguém lembra dela? Como é que ela dizia? Eu me aproximo mais. Cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Era o cara lá, com um ódio enorme. Quanto mais ele odiava, mais perto ele chegava. Aquele ódio já era do tamanho da paixão que ele não queria admitir que o Evangelho suscitava nele. E ele era o mais apaixonado de todos os inimigos que Jesus jamais poderia ter. E de repente, transbordou, ele diz, a barragem, a barreira, não aguentou mais, o muro que prendia, que reprimia o fluxo daquela força, estourou dentro de mim, transbordou a graça de Deus. Ele descreve aquele dia, aquela hora, também usando outras imagens, como por exemplo em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 6 e 7, descrevendo a ressurreição e os apóstolos que viram a Jesus antes dele, que encontraram com Jesus 8, 10 anos antes daquele dia, na estrada de Damasco. Ele diz, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E a expressão grega é aquela que designa um parto de uma criança tirada por fórceps, que tinha entrado em sofrimento e não conseguia nascer. O que Paulo diz é, eu estava no ventre da agonia, em sofrimento, e não conseguia nascer, e nasci por trauma. A palavra grega é ektrauma. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O prazo do nascimento esgotara-se, ele não saía, enrolado no cordão umbilical da agonia, até que a mão de Jesus o arrancou com fórceps. Na estrada de Damasco, vem, Saulo, vem. E ele diz, eu nasci de um trauma.
O Evangelho foi o grande trauma, a luz de Jesus, o encontro. Eu já vinha traumatizado pela agonia de que aquilo pudesse ser verdade, e se fosse verdade, iria mudar o mundo. Mudaria pelo menos o meu mundo, a minha consciência, a minha compreensão, e eu não podia admitir aquela mutação. Eu lutei contra ela com todas as minhas forças, mas ele me apanhou no trauma de Damasco, quando a luz da criação me chamou à existência. A graça de Deus rompeu as barreiras das minhas resoluções contrárias, explodiu o amor de Deus em mim. São expressões desse tipo que ele designa e caracteriza a fim de descrever o seu encontro com Deus e o que aconteceu com ele. Agora, você tem Bíblia aí na mão? Depois de Atos dos Apóstolos, o que vem? Alguém pode me dizer o que é? Romanos. E depois de Romanos? 1 aos Coríntios. E depois de 1 aos Coríntios? Aos Coríntios. E depois de 2 aos Coríntios? Gálatas. E depois de Gálatas? Efésios. E depois de Efésios? Colossenses. E depois de Colossenses? O quê? Filipenses. E depois de Filipenses? 1 e depois 2 Tessalonicenses. E depois dos Tessalonicenses? Timóteo. Depois outra para Timóteo. Depois Tito. Depois Filemão. E Hebreus. Não se sabe se foi Paulo, mas existe uma grande possibilidade de que a carta seja dele. Então, de Romanos até Filemão, e se a gente quiser inclui Hebreus, tudo que você chama de Novo Testamento foi praticamente o que nasceu de Paulo. Aí você tem uma epístola de Tiago, irmão de Jesus, que é uma epístola linda de sabedoria. Você tem 2 cartas de Pedro, muito básicas, muito simples, sendo que a 2ª carta de Pedro é uma reprodução sintética do livro de Enoque. Aí depois você tem Judas, irmão de Jesus, numa carta que é quase um bilhete. Eu escrevo mais do que aquela carta todo dia, não sei quantas vezes, de tão pequenininha que ela é. E aí depois você tem uma epístola de João, a primeira, que tem 6 capítulos, pequenos, simples. Depois você tem a 2ª epístola de João, que era tão pequena que Lutero, por exemplo, achava que ela não devia nem figurar na lista do Novo Testamento. E a 3ª epístola de João também é um outro bilhete, quase uma cuspida. Se uma coisa, olha, esse cara está dando problema mesmo, e deem um jeito de diminuir o problema que ele está dando aí. E aí depois a gente tem o Apocalipse de João. Mas, se você tivesse o Apocalipse de João, a 1ª epístola de João, e provavelmente o texto de Tiago e os 2 de Pedro, a nossa compreensão do significado do que Jesus fez estaria reduzida imensamente de compreensão. Mas desde aquele dia, na estrada de Damasco até o dia de hoje, imaginem os milhões e milhões de seres humanos acumulados na história, que vieram a crer em Jesus por causa do que aconteceu com aquele homem, careca, pequeno, baixinho, de pernas meio tortas, esquisito, culto, tão culto que era
pouco entendido, nem todo mundo compreendia onde ele ia, onde ele tinha alcançado, o que ele tinha visto, o que ele tinha entendido e discernido. Demorava para que as pessoas processassem o que ele dizia. Ele estava para além da sua geração e do seu tempo em todas as visões e dimensões que se pudesse imaginar e que se possa imaginar até o dia de hoje, mostrando para nós que quando Jesus diz: este é para mim um instrumento escolhido, e ele levará o meu nome e saberá o que importa amar e sofrer pelo meu nome, como o mundo inteiro pode ser alterado pelo poder desse encontro. O mundo inteiro. A minha oração hoje ali foi pedindo a Deus que aqui cresça no que eu estou dizendo. Uma pessoa. Uma pessoa. A maioria de vocês creem teoricamente nisso, mas não creem não. Porque não há fruto dessa paixão na vida. Se isso é verdade, isso frutifica, isso brota, isso se manifesta. O mundo é recriado, o caos da existência dá lugar ao sentido de ser. De trevas resplandece luz, haja luz e houve luz, e eu vi o sentido na face de Cristo. A barreira criada, todas as camadas psicológicas de resistência são arrombadas e transborda a graça de Deus. E na nossa agonia, Ele nos toma e nos tira e cria traumas e circunstâncias difíceis para que a gente seja trazido à vida pela dor e pelo trauma. Nascidos fora de tempo, enxerguemos todavia em tempo a vida que pode ser, e o mundo muda por causa disso. Depois de Jesus, nada mudou mais o mundo do que aquele encontro que aquele homenzinho teve com Cristo Jesus. Tudo que você sabe sobre a graça de Deus, os detalhamentos, a descrição anatômica dessa misericórdia infinita, foi Paulo quem trouxe. Ele é que nos descreveu as camadas espirituais que nos envolvem. Ninguém, nem de longe, penetrou a natureza humana, a luta humana, a psicose humana, a angústia humana, o conflito interior e do bem contra o mal em nós. Ninguém, nem de longe, chegou perto de descrever o significado da culpa esmagadora e acachapante. Ninguém, nem de longe, compreendeu tão profundamente a perdição humana. Ninguém tinha visto tão profundamente a miséria universal quanto ele. E é desse indivíduo que surge esse grito que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí explode vida para o mundo inteiro. Uma pessoa, uma convicção, uma paixão, uma entrega, uma certeza absoluta de que você está andando cheio daquele que ressuscitou de entre os mortos. Ele vive em ti. Ele anda em ti, você anda nele. Ele interrompe a trajetória da gente, ele invade caminhos, ele para caravanas, ele derruba a gente da nossa presunção, ele nos cega para que a gente veja melhor.
uma pessoa, um indivíduo, sem internet, sem meios de comunicação, que não teve tanto tempo. Eu já estou pregando o Evangelho há mais tempo do que Paulo. Eu comecei aos 18, ele começou depois de mim, e morreu com a minha idade, hoje. Morreu sob o governo de Nero, mais ou menos com a idade que eu tenho agora. E sem as facilidades que eu e você temos, ele foi a pé, nas costas de jumentos. Ele descreve os caminhos dele, as perseguições, as opressões, os falsos irmãos, os antagonistas, os que iam aprisionando-o de lugar em lugar, de cadeia em cadeia, de pedrada em pedrada, de expulsão em expulsão, sem descanso. Foram 3 décadas, mais ou menos, de muita opressão, sofrendo pelo nome. Importa que ele saiba o significado do meu amor e de como sofrer pelo meu nome se torna algo pequeno, perto da explosão dessa ressurreição no coração. Ah, meus irmãos, basta um. A gente tem uma crença religiosa na ressurreição. Eu levo pessoas a Israel há muitos anos, desde a década de 70. Eu já levei mais de 5, 6 mil pessoas lá. Eu vejo os que creem mais ou menos, os que têm uma fezinha, mas todo mundo chega lá e diz assim: a tumba está vazia. E eu fico olhando aquilo ali, e o pessoal se emociona nos lugares. Foi aqui, foi aqui. Que coisa linda. É maravilhoso mesmo. Mas vira-se a esquina e logo depois eu já estou vendo o cara brigar com o vendedor de bugiganga e souvenir, barganhando para ver por quanto que ele sobe num camelo para tirar uma foto. Isso é porque ele crê na ressurreição. Não tem nada de errado com isso, mas tem uma coisa: se de fato o cara crê naquilo ali, não dá mais para perder tempo com coisa alguma. Você fica possesso do amor de Deus e todo o seu olhar muda. O mundo é recriado. Tudo começa e se faz novo, como ele próprio diz. Pois se alguém está em Cristo e ele está falando dele, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E na conta dele, quando ele falava de culpa, ele não está falando de masturbação adolescente. Ah, eu estou com uma culpa danada porque eu me masturbei, pensando na vizinha linda. Ai, Jesus, perdão. Ele não estava falando disso. Ele não estava falando de mesquinharias diminutas da existência humana. Lembrem, ele é aquele cara que agarrava o pessoal, botava no chão e dizia: blasfema, seu filho, do que você queira. Blasfema, fala agora, fala, fala que Jesus não ressuscitou. Aí o cara: é verdade, ele não ressuscitou não, é tudo mentira. Aí outro, fila de negações, cacetes, prisões, mortes. Agora, o encontro com Jesus foi tão poderoso que tudo isso não deixou resíduo culposo
nele. Ao contrário, ele sai com essa maravilha de dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus. Uma pessoa e o mundo inteiro muda. Mas o impacto disso em nós não muda nem a nossa vida, não muda a nossa família, não muda os nossos acolhimentos, não muda o nosso olhar da existência. É porque não houve nada acontecendo conosco ainda, a não ser o verniz da religiosidade. Foi por isso que eu comecei dizendo que se você pudesse enxergar-me por dentro, ver a minha mente, você veria que não tem um pingo de nada parecido com o que você chama de cristianismo dentro de mim. O que existe em mim é a força de uma vida inegável. É aquele mesmo Cristo, é aquela mesma luz, é aquele mesmo poder, é aquele mesmo Jesus, é aquela mesma paixão, é aquela mesma obstinação, é aquela mesma vontade de viver e de me entregar para Ele enquanto houver chance de que com a minha boca, com a minha vida, com a minha existência eu possa testemunhar esta graça e vivê-la e encarná-la. Do contrário, Deus sabe que eu prefiro ser levado agora do que ficar um dia na terra sem o compromisso desse testemunho, desse significado e desse poder me habitando. Por isso a minha oração hoje, ao olhar para vocês, foi: Senhor, que pelo menos creia, se apaixone, se levante, e a vida inteira seja mudada, transtornada, que todas as comportas e barreiras sejam rompidas, que os postergamentos, atrasos, dificultantes, que fazem com que o indivíduo adie o encontro, a entrega, sejam rompidos pelo impacto traumático da Tua palavra, que faça as pessoas virem à luz como que nascidas fora de tempo, mas ainda em tempo de serem cheias de Jesus, e que nas trevas do caos, da falta de significado, resplandeça o sentido a ser visto e contemplado na face de Deus, o rosto de Deus, a cara de Deus na face de Cristo. Se acontecer essa casa muda, essa família muda. Não dá para as pessoas encontrarem com você, se você está cheio disso, e não serem afetadas. E você não precisa dizer nada, isso é verdade em você. Isso vibra de você, transborda de você, emana de você, é verdade. Eu vim aqui em nome dele para dizer apenas o que eu disse. Eu não tenho nada a ensinar que já não tenha sido ensinado por ele.